Pessoal, seguinte, mais uma semana começando e mais uma semana onde nós não temos as scans do spoiler do capítulo novo, mas nós temos um resumo do capítulo. E se esse resumo for verdadeiro, igual foi na semana passada, né, a galera que postou esses resumos, postou o resumo correto, nós temos aqui os New Gens aparecendo, sendo citados finalmente e aparentemente o Loki vai ser confirmado como New Gen e eu já vou explicar o porquê. Se inscreve no canal, vamos continuar crescendo por aqui. Estamos quase chegando a 30 mil, rapaziada. Dá essa moral, falta menos de 2 mil seguidores e eu sei que se vocês compartilharem esse vídeo, vamos chegar mais rápido ainda nesses 30 mil. E com 30 mil teremos sorteio aqui pra vocês. Lembrando, rapaziada, na descrição tem redes sociais, comunidade do Discord e muito mais pra vocês aproveitarem. Bora conversar aqui. Eu vou botar na tela a imagem, tá? Do sumário. E é uma imagem, assim, que me chama a atenção e nós temos algumas referências de capa aqui. Por quê? O Buratstuta, ele tá felizão e ele abre o capítulo e ele é a capa deste último volume, né? Volume 34. E nessa capa, o Buratstuta tem correntes, só que as correntes dele são moedas de ouro, é como se fosse um cordãozão de ouro. E nesses cordões, nessas moedinhas que estão no cordão de ouro, nós temos a carinha do Nag em uma delas. E certamente isso está relacionado ao dinheiro que o Nag traz para Blue Lock TV, ao dinheiro que o Nag ele traz para a associação japonesa, para a federação japonesa. E o Buratstuta, ele tá felizão ali na sala e tudo mais, e o Ego, quando ele chega, ele conversa ali com o Buratstuta e o Buratstuta pede pro Nag voltar. Olha só, quem diria? Volta com o Nag porque ele é a minha galinha dos ovos de ouro, cara. Não vai tirar ele de mim não, cara. Ele me dá dinheiro, ele me dá renda. Então volta com o moleque, pelo amor de Deus, cara. E certamente o Ego ele fala que não, porque eu que mando aqui, então o Nag não vai voltar em nada, cara. O Nag aparece nesse capítulo, tá? Obviamente, tá, rapaziada? O Ego ele fala isso agora. Depois, no futuro, se tiver algum problema ou alguma complicação, pode ser sim que o Nag volte, né? Isso também depende muito do Nag. Mas, certamente, nós temos todas essas problemáticas envolvendo o Ego, o Buratstuta e o Nag, e vale pontuar que em entrevista no final da semana passada, o Kaneshiro, depois que foi revelado que o spin-off iria acabar, eu até fiz um vídeo sobre, o Kaneshiro ele disse que o Nag ele é o outro protagonista de Blue Lock. O que é isso? O que significa isso? Significa que o desenvolvimento do Nag, fazer o desenvolvimento do Nag pro Kaneshiro é muito divertido, o Kaneshiro gosta disso. Por isso que desenvolver o Nag, construir o personagem, toda essa narrativa que ele já vivenciou, é muito válido, é muito legal. E o próprio Kaneshiro disse, nos extras do volume 7, ou nos extras ali, em entrevista recente, o Kaneshiro ele disse que o Nag ele é um personagem que foi legal desenvolver as novas facetas do Nag e ainda tem coisas pra mostrar do personagem. Então é bem provável que o Nag volte sim. E agora nós temos a parte mais legal deste capítulo, que é com certeza a conferência de imprensa, que tem a Anri, nós temos Izagi, Rin, Oliver Aiko e Sendou. O Sendou tá de intruso aqui, mas certamente ele era uma das estrelas da seleção sub-20 e o Sendou certamente ele merece esse destaque, tá? Mas assim, né? Ele tá de intruso ali, poderia colocar qualquer outro, mas colocou o Sendou. Nós temos agora a confirmação que o Japão vai sediar a Copa do Mundo Sub-20, então talvez Kaiser e companhia voltem pro Japão em breve. E Zag não precisa viajar, né? Eles podem ficar ali treinando e tudo mais. E certamente agora nós temos 64 times, ou seja, o mundo inteiro vai jogar, não precisa nem ter eliminatória. Ah, existe seleção? Então vem jogar. E certamente, além de tudo isso, nós temos os New Gen. E quando é citado o New Gen, nós temos bandeiras espalhadas ao redor do mundo, silhuetas, Loki e Kaiser. Que interessante, né? Porque o Loki ele tem idade sim para ser New Gen.
E eu até falo que o Loki ele pode ser o responsável pela criação da lista New Gen, ou ele pode ser o New Gen. Por que eu não confirmo o Loki como sendo um New Gen? Porque o Sai, Lorenzo e Kaiser, logo quando eles foram apresentados como sendo New Gens. A primeira scan deles, logo quando eles aparecerem, eles já foram citados como sendo New Gen. O Loki não, e o Loki já apareceu em várias oportunidades, e até então ele não foi sequer dito como sendo um New Gen. Certamente, ele aparecendo aqui nesse painel é bem sugestivo que ele seja um New Gen. Ou ele estava na lista anterior e agora mudou de lista, enfim. Não sei como funciona, mas certamente, se esses spoilers se concretizarem, esse perfil postou a preview passada e se concretizou, nós temos aqui já a possibilidade de teorizar ali os New Gen, né? As nacionalidades, quem pode ser referência, onde eles podem meio que... onde eles podem, eu digo assim, que posição eles podem jogar, o goleiro, o atacante, enfim. Nós temos 3 desses New Gen, ou 4 desses New Gen, né? Loki, Lorenzo, Sai e Kaiser. É isso mesmo, Loki, Lorenzo, Sai e Kaiser. O Loki ainda sendo uma incógnita, mas a gente pode ter já a possibilidade de teorizar isso tudo. E eu, particularmente, vocês sabem que é o meu hype para a Copa do Mundo Sub-20, é conhecer de fato os New Gen para ver de fato quem eles são, a qualidade deles, as capacidades dele e tudo mais, né? Porque o Izag, ele já conseguiu vencer 3 desses New Gen, ou 4 desses New Gen, né? Ele venceu o time do Loki, ele venceu o Kaiser, ele venceu o Lorenzo e ele venceu o Itoshi Sai. Certamente há questionamento se, será que jogou a Vera ou não? Mas de qualquer forma o Izag já venceu esses camaradas, né? Vamos ver aí como é que serão esses camaradas na Copa, a postura deles na Copa do Mundo, e certamente vamos ver os outros New Gen para ver a qualidade e também a gente ter um pouquinho de parâmetro quais seleções serão as melhores, as principais ligas do planeta, onde vai estar os camaradas mais fortes, e certamente, sim, dentro desses 64 times, o Brasil vai ter que participar, porque não tem como, rapaziada, não tem como. Em 64 países você não colocar o Brasil, não tem como, o Canestiro não iria errar uma dessas. E há uma expectativa, principalmente dos brasileiros, se nós teremos um New Gen brasileiro, ou alguns New Gen brasileiro, e se a gente vai ter New Gens de países iguais, posições similares, enfim, 2 laterais direito, ou vai ter um lateral direito e um lateral esquerdo. Eu acho que vai ser um de cada posição, porque é mais ou menos essa a ideia do New Gen. A questão é se nós teremos repetição de nacionalidade. Tem gente aí nos comentários colocando que a Itália vai ter 3 New Gens, né? Podemos ter essa possibilidade, será? Não sei, mas certamente foi um capítulo bem interessante, e aqui a gente já começa a teorizar um pouco a nacionalidade desses New Gen, e talvez depois do capítulo eu vou fazer um vídeo sim, levantando essas teorias, bolando aqui essas referências dos New Gen, tá? Rapaziada, é um vídeo mais curto de spoiler, não tem muito o que analisar, é só um sumário mesmo, mas fica aqui a expectativa pra vocês, né? E hoje nós teremos live, então fica aqui 8 horas da noite, a gente se encontra e troca ideia. Fui!